Qual é a importância da pesquisa que saiu hoje? Quer uma resposta curta e grossa ou elaborada e fina? Analítica, As duas, eu quero as duas. Nenhuma, nenhuma. A primeira, que é a forma curta e grossa, a pergunta sobre a importância é nenhuma. A não ser que a gente considere que permitir ao Merval Pereira escrever o artigo que ele publicou no site do Globo, aí sim, talvez tenha uma utilidade. O nosso amigo Merval Pereira aproveita o ensejo para decretar que Lula está em pânico. Que eu não sei de onde que Ai, ele ai. tirou a informação, mas isso é a única utilidade dessa pesquisa. Marcos, Francamente, acho que não tem significado nenhum. você sabe que um dos principais sites de notícias da empresa Globo ficou até agora, 10 minutos atrás, com a manchete da pesquisa, da Genial, que nem é dela, né? Foi contratada por um outro grupo. Mas ela ficou o dia inteiro dando destaques e retrancas em cima dessa pesquisa. Quando o Trump estava anunciando as taxações dele, sabe qual era a manchete? A pesquisa Genial Quest. O Trump vinha lá embaixo. Agora que subiu, agora no início da noite, eles exploraram tudo o que puderam. Eu concordo com você. Eu acho que tem um oportunismo aí. E você que tem experiência, eu queria que você me dissesse. Realmente, há um movimento da mídia corporativa, do mercado financeiro e também da extrema-direita nas redes de criar narrativas que criam confusão entre as pessoas. Eu acho que essa é uma das explicações. Mas eu queria saber de você. Uma pessoa que tem a experiência do Lula e está na presidência, o que a gente pode esperar em 2026? Porque eles já estão dando como certo fim da era Lula. Florestan, você não pode fazer nada com relação a quem tem uma agenda política e que insiste na sua, sei lá, na sua consecução em bases cotidianas. Existe um setor da sociedade brasileira que é profundamente hostil a Lula, ao PT, aos governos do PT, a todo mundo que de alguma forma se identifica com esse tipo de agenda, por uma razão muito simples: eles têm outros candidatos, outras preferências e outras agendas. E essa que é a vida política, entre muitos problemas na nossa democracia. Um deles é que nós não temos como produzir, divulgar, fazer que a sociedade saiba de visões e pontos de vista e preferências diferentes desse grupo que controla a comunicação de massa no Brasil. É um grupo coeso, unido e que atua fundamentalmente vamos dizer assim, se legitimando e legitimando uns aos outros. Então, a briga é difícil. E se tem alguém que conhece essa briga, é Lula. E acho que ele tem um conjunto de experiências e vivências que permite a ele, digamos assim, tratar com grande cautela, com grande ceticismo, esse tipo de barulho que esses grupos econômicos fazem. E só fazer um parênteses aqui. O Florestan falou que é um outro grupo que financia essa pesquisa. Não esqueçamos que é um outro grupo do mercado financeiro. Nós temos uma particularidade, uma das famosas jabuticabas brasileiras, que é bancos, instituições financeiras, corretoras, que fazem diretamente o papel de patrocinadores de pesquisas de opinião e publicam quando querem, do jeito que querem, e possivelmente não vamos supor que é altruísmo e espírito público que move instituições do mercado financeiro a fazer esse tipo de levantamento e a dar a ele uma ampla divulgação. Então, só um pequeno parênteses aqui. Por que eu falo que Lula está cansado de saber que pesquisa a esta altura do campeonato quer dizer muitíssimo pouco. No final do ano, a eleição foi em 2022, a última presidencial. No final de 2021, portanto, faltando menos de um ano para a eleição, Lula e Bolsonaro, os dois candidatos principais, disputavam, estavam nas pesquisas com os seguintes números, de acordo com o Datafolha. Lula tinha 60 e Bolsonaro tinha 30. Como todo mundo se lembra, isso não tem nada a ver com o que aconteceu na eleição, menos de um ano depois. Então, nós estamos no início do ano pré-eleitoral e estamos tratando pesquisa feita agora como se fosse uma espécie de decreto taxativo de potencial eleitoral de um lado e de dificuldades eleitorais do outro.
Então, se o Bolsonaro levasse muito a sério as pesquisas que estavam correndo na época, provavelmente ele tinha desistido, ido para casa, sei lá, cuidar das joias dele, sei lá o que ele ia fazer. O fato é que ele tinha 30, faltando menos de um ano para a eleição, e Lula tinha 60. Lula, como todo mundo sabe, o resultado final do primeiro turno deu a Lula uma vantagem de cerca de 6 pontos, e no segundo turno de 1,5. Por quê? Porque o resultado da eleição é muito diferente do resultado de pesquisa feita a essa distância. E acho que a razão primordial, já que eu estou sendo convidado a conversar com vocês, sendo responsável por um instituto de pesquisa, é que as pessoas no Brasil têm uma enorme desmotivação e desinteresse para falar desses assuntos. Nós temos 60% do eleitorado popular que diz que não tem nenhum interesse por política. Depois nós temos, no que se refere à informação, tem uma pesquisa recente que nós mesmos fizemos, em que aplicamos uma bateria de perguntas igualzinha que é feita no resto do mundo. Qual que é o nome do vice-presidente? Qual que é o presidente da Câmara dos Deputados? Como é que é o mandato de senador? Quantos anos dura? Perguntas totalmente assim, de primeiro ano primário para quem se interessa por política. Pois bem, mais de 50% da população adulta brasileira não acerta nenhuma. O que é, digamos assim, sintomático. Baixo interesse, baixa informação, baixo envolvimento. E aí você chega, está na rua um entrevistador do Instituto A, B ou C, para uma pessoa na rua e diz assim: se a eleição fosse hoje, em quem que você ia votar? Como assim, eleição? Que eleição? A pessoa não sabe, não se interessam, nunca ouviram falar de nomes reais. E é isso, no entanto, que vai para o jornal, e é isso que enseja a manifestação do pré-claro Merval Pereira, dizendo que Lula está fulminado, porque pessoas muito pouco típicas do que é o verdadeiro eleitorado brasileiro foram ouvidas, sabe-se lá, com que motivação, numa pesquisa que muito improvável que tenha qualquer capacidade, vamos dizer assim, de prognóstico a respeito do que vai acontecer no ano que vem. Qualquer razão de perguntarmos sobre a avaliação do governo. É uma curiosidade se a política de não sei o que está sendo bem avaliada e a de não sei o que lá é mal avaliada. Não, tudo, em última instância, que diz respeito a opiniões políticas, mesmo que tenha essa, digamos, preferência pelo tema administrativo, é política. E é o teste verdadeiro que interessa, não é saber se a pessoa gosta ou não gosta da política A, B ou C do governo Lula ou do governo Bolsonaro. A pergunta verdadeira é: você tem alguma razão para querer que essa pessoa seja presidente da República? Você vota nela? Essa que é a pergunta que, em última instância, está por trás de toda pesquisa atitudinal em política. E é assim, essa, vamos dizer assim, secundarização dos temas de avaliação de política é uma característica da cultura política hoje, globalmente. Se o governante é bem ou mal avaliado, no fundo interessa pouco. O que interessa é se ele consegue arregimentar uma base social disposta a tirá-lo ou a mantê-lo no governo, se estiver no governo, ou então a assumir o governo de um país. Eu não vejo nenhuma, assim, e eu estava fazendo esses comentários a respeito de eleição porque não é só essa pesquisa, e eu, francamente, não me lembro mais, porque é tanta, que, aliás, é uma particularidade que não deixa de ser notável. Nós estamos tão longe da eleição e tem pesquisa saindo todo santo dia, como se nós estivéssemos já na reta final de um processo de avaliação, reflexão e voto. Nós não estamos nem perto disso. É verdade. E é por essa. Mas eu estava vendo, não sei se foi hoje, acho que foi hoje, manchete na internet de Lula está atrás de Bolsonaro na pesquisa 3 pontinhos. Eu nem lembro, mas sinceramente não lembro qual que é. Mas é um resultado de hoje, Tereza. E eu não sei se é da pesquisa, não sei de qual pesquisa é, mas é pesquisa muito recente, saída hoje. É nesse sentido que eu falo que nós estamos usando o argumento da deterioração da avaliação do governo, como se isso fosse uma coisa muito importante, e, do outro lado,
nós estamos fazendo um julgamento de intenções de voto, uma pesquisa de intenção de voto, quando claramente não está na hora, e eu acabei de usar esse exemplo, de como que um governante mal avaliado, como o Bolsonaro foi, chegou a 48,5% do voto. E muito mal avaliado, depois de fazer aquela catástrofe que ele fez na gestão da pandemia, em tantas outras bandalheiras, ele chegou no segundo turno com 48,5% do voto. Então, a avaliação negativa impacta relativamente pouco, pelo que a gente viu no Bolsonaro, como tínhamos visto com o Lula, em eleições anteriores, em que ele tinha 80% de avaliação positiva e nunca passou de 59% do voto.